Olá, meus amigos, muito feliz de vocês estarem de novo comigo no meu canal. Hoje vamos falar de uma poeta mineira que lutou muito para vencer e se radicou no Rio de Janeiro, depois da vinheta. A escritora que eu estava falando é Maria da Conceição Evaristo de Brito, uma talentosa escritora brasileira, mais conhecida como Conceição Evaristo. Ela nasceu em 29 de 11 de 1946 em Belo Horizonte, Minas Gerais. Foi casada com Oswaldo Santos de Brito e tem uma filha. A formação dela é na Universidade Federal do Rio de Janeiro, Universidade Federal Fluminense, PUC-Rio, de mestre e doutora. Dizia Conceição: eu não nasci rodeada de livros, nasci rodeada de palavras. Suas tias, seus tios conversavam muito, contavam muitas histórias, então existia muita oralidade, né? Então a literatura dela começou em casa. Ela nasceu de uma família muito pobre, né? Seus estudos foram muito difíceis e ela foi conciliando a vida acadêmica com o trabalho de doméstica. Ela estudava de noite, trabalhava de dia e desde pequenininha ela já começou a dar aulas para os coleguinhas que tinham mais dificuldade, porque ela tinha já se destacava o talento dela nas letras, né? E depois de formada, ela fez até o magistério em Minas. E depois de formada, ela prestou um concurso no Rio de Janeiro e foi para lá batalhar. E ela foi como professora. Ela cursou a universidade, como eu falei, do Rio de Janeiro. Na década de 80, ela teve seu primeiro contato com o grupo Quilombo Hoje, coletivo cultural responsável pela publicação da série Cadernos Negros. E foi justamente nesses cadernos que ela fez a sua estreia na literatura em 1990. Hoje é mestre em literatura fluminense, autora de obras traduzidas em outros idiomas e publicados no exterior, e leciona como professora visitante da Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG. Militante ativa dos movimentos negros, participante ativa desses movimentos de valorização da cultura negra em nosso país. Estreou na literatura, como eu já disse, em 1990, quando passou a publicar seus contos e poemas nos Cadernos Negros. Escritora versátil, cultiva poesia, a ficção, o ensaio. Seus textos têm sido muito bem aceitos, tendo cada vez mais leitores. Ela participa de publicações na Alemanha, Inglaterra e Estados Unidos. Seus contos têm sido muito estudados em universidades brasileiras e no exterior. Em 2003, ela publicou o romance Ponciá Vicêncio, em Belo Horizonte. Esse romance teve uma boa acolhida de crítica e de público. O livro foi incluído nas listas de diversos vestibulares de universidades brasileiras e vem sendo objeto de estudos. Em 2006, ela traz o segundo romance, Becos da Memória, com muito realismo poético. Ela dá muitas palestras contando a sua trajetória literária desde a sua infância, idade adulta em Belo Horizonte e depois no Rio de Janeiro. Ela percorre o Brasil, vai a diversas universidades americanas. A partir dos Cadernos Negros, a sua poética tem muito mais visibilidade. Em 2008, do volume Poemas de Recordação e de Outros Movimentos, em que mantém a sua linha de denúncia das condições sociais dos afrodescendentes, porém com muito lirismo.
Em 2011, Conceição Evaristo lançou o volume de Contos em Submissas Lágrimas de Mulheres. No ano seguinte, a escritora publicou Olhos d'Água, livro finalista do prêmio, e venceu o Jabuti na categoria Contos e Crônicas. Em 2016, lança mais um volume da ficção Histórias de Leves Enganos e Parecências. Suas publicações foram traduzidas para o francês. Em 2017, o Itaú Cultural fez uma homenagem a ela pelo conjunto da sua obra, com a ocupação Conceição Evaristo, contemplando com aspectos da vida e da literatura da escritora. Foram produzidas as Cartas Negras, retomando o projeto de troca de correspondência entre escritores negros, iniciado nos anos 90. Em 2018, Conceição Evaristo recebeu o Prêmio de Literatura do Governo de Minas Gerais pelo conjunto da obra. Candidatou-se também nesse ano à Academia Brasileira de Letras, mas não foi eleita, pelo menos desta vez. Voltando à infância de Conceição Evaristo, ela e sua família sofreram muita falta de recursos. Sua mãe, mulher valorosa, lavava roupas para fora, era doméstica, cuidava de crianças, enfim, fazia tudo o que fosse preciso para ganhar seu dinheirinho para trazer alimento para os seus filhos. E a figura masculina da vida dela foi o padrasto, seu padrasto, Aníbal Vitório. O pai mal sabia o nome. Sua mãe criou suas 4 filhas sozinha. Maria Inês, Maria Angélica, Maria da Conceição e Maria de Lourdes. Depois a mãe teve mais 5 irmãos com o padrasto. Para minimizar as despesas, ela foi morar com uma tia que não tinha filhos. Era lavadeira como a mãe, mas tinha uma condição um pouquinho melhor, um pouquinho mais de conforto. E com isso ela teve mais oportunidade de estudar. Todos estudaram em escolas públicas, né? Mas a sua mãe, uma pessoa visionária, queria que eles tivessem uma boa formação, matriculou-os numa escola longe de casa, mas que tinha uma fama de ser uma escola de qualidade. Ela procurou dar o melhor que ela podia nas condições que ela tinha, né? E aí ela era um pouco distante de casa, mas eles iam com muito prazer. Lá, ela se destacou como boa aluna, apesar da discriminação racial, a discriminação de condições, né? Os pobres e os ricos, eles eram discriminados nessa escola. Os pobres ficavam no porão da escola, num lugar mais abafado, menos claro. E os que tinham condições financeiras melhores estudavam no primeiro andar. Eram os que se destacavam e os que tinham condições melhores. E elas sentiam de estar no porão, mas ela sempre foi boa aluna. Ela se destacava pela capacidade dela, pelo esforço dela, e já chegou a ganhar concurso de redação. Então, ela se esforçou, era muito esforçada. E, além de tudo, além de todas essas dificuldades, ela continuava ajudando para ganhar uns trocados. Ela dava aula para os vizinhos que tinham dificuldade. Como ela tinha facilidade, ela deu uma de professora. Então, a carreira como professora dela começou muito cedo. Ganhava uns trocadinhos, eles ajudavam a ela e ela ajudava a eles. E depois que ela foi ser professora no Rio, a carreira dela foi uma luta, né, para sobreviver. Foi morar em repúblicas e um monte de gente dividindo as despesas. Não foi fácil, a vida dela não foi fácil. Mas ela enfrentou tudo e ela venceu.
e hoje ela é uma ilustre mestre e doutora. Ela é requisitada para dar palestras aqui no Brasil todo e fora do país. Ela é muito reconhecida pelo seu valor, né? E ela venceu com galhardia. Mas é como ela diz sempre, ela não nasceu rodeada de livros, ela nasceu rodeada de palavras. E foi ali que sua poesia começou, foi ali que a sua carreira começou. Essa é a vida, linda vida de Conceição Evaristo. És uma poeta, uma mulher negra que venceu todas as dificuldades e está aí brilhando na literatura. A relação de livros da Conceição Evaristo é a seguinte: Ponce Vicêncio, 2003, Becos da Memória, 2006, Poemas da Recordação, 2008, Insubmissas Lágrimas de Mulheres, 2011, Olhos d'Água, 2014, Histórias Leves, Enganos e Parecenças, 2016, Canção para Ninar Menina Grande, 2018. Espero que vocês tenham gostado da vida dessa excelente escritora, dessa batalhadora que continua na luta e um dia ela vai ser melhor reconhecida do que ela já é, porque o valor dela é imenso, ela é uma escritora imensa. Eu gostei muito e muito da obra dela. Muito obrigada. Da calma e do silêncio. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo, para assim versejar o âmago das coisas. Quando meu olhar se perder no nada, por favor, não me desperte. Quero reter no adentro da íris a mesma sombra do ínfimo movimento. Quando os meus pés abrandarem a marcha, por favor, não me forcem. Caminhar para quê? Deixe-me quedar, deixe-me quieta na aparente inércia. Nem todo viandante anda estradas. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra. Então, meus amigos, chegamos ao final de mais uma história sobre uma poeta, sobre uma mulher que está aí fazendo a vida dela brilhante. Eu adorei saber sobre a vida dela, muitos poemas dela, e espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, por favor, deixem um like, acione o sininho, se puderem, compartilhem. Gostaria muito de que o canal crescesse. E quem não for ainda inscrito no canal, que se inscreva, por favor. Muito obrigada e até uma próxima, se Deus quiser.